ou noção de juros compostos. Vamos aqui um dos nossos problemas. Edio investiu seu capital de 10.000 numa aplicação financeira que rende 2% de juros compostos ao mês. Se a aplicação durar 2 anos e 10 meses, determinar o montante e a renda de juros aproximadamente. Temos aqui dois dados do problema. Então, senhores, vamos retirar os dados do problema. Temos o capital que é de 10.000, a aplicação em termos de taxa é 2% ao mês e o nosso tempo 2 anos e 10 meses. Vamos trabalhar com esse tempo em meses. Então, 2 anos são 24 meses, mais os 10 chegamos a 34 meses. Os dois pedidos do problema, montante e juros. Então, senhores, para chegarmos a esse problema, vamos aplicar a princípio formulazinha do montante, já que depende apenas do montante de capital, taxa e tempo, são os dados que nós temos. Então, aplicando aqui o velho quem é quem, senhores, ficamos então com o nosso C, valendo 1 mais o I, que é a taxa, aplicada aqui na decimal, que vai ficando então C que multiplica 1,02, ou então 1 inteiro e 2 centésimos, elevado a 34. Ora, senhores, mas quem é ou qual o valor da potência 1,02 elevado a 34? É um dos dados do nosso problema. 1,234, não temos aqui ao pé da letra, mas nós temos o I 1,02 é 17. Então, senhores, vamos aplicar uma condição de propriedade de potência para que isso aqui aconteça. Ou seja, se nós temos o produto de potências de mesma base, repetimos a base e somamos expoentes. Só que vamos aqui aplicar essa propriedade ao contrário. Ou seja, nós podemos dizer que o montante, ficamos a depender de C, que multiplica 1,02 é 17, vezes 1,02 é 17. Ou seja, o nosso 34, nós distribuímos em duas parcelas de 17. Então, senhores, agora dá para a gente concluir o problema. A sua primeira parte, então, podemos dizer que o montante é o 10.000, que é o valor de C, e aqui vamos ficar com 2 vezes o 1,4, que equivale justamente à potência 1,02 é 17. E aí, senhores, multiplicando 10.000 por 1,4 vezes 1,4, chegamos ao montante de R$ 19.600. Para o cálculo do juro não tem problema. Nós já conhecemos que o juro mais o capital é o montante. E aí, então, senhores, usando aqui, no caso, os valores do montante que determinamos agora e o capital que temos desde o princípio, é só fazer a diferença. Montante 19.600 menos o capital que é 10.000. Chegamos, então, senhores, ao juro de R$ 9.600. Então, resposta do problema, montante 19.600 reais e os juros, no caso, R$ 9.600. Então, senhores, aí um pequeno problema, mais um de reforço para as nossas aulinhas de noções de juros compostos. Senhores, vamos a um outro problema. Para que a aplicação de R$ 10.000 de Carine renda R$ 18.000 a juros compostos, com taxa de 2% ao mês, ela deverá durar qual período, em outras palavras, qual tempo de aplicação para que isso aconteça? Uma aplicação de 10.000 chegue a render R$ 18.000, senhores. Temos aqui dois dados novamente do nosso problema. Bom, então os dados do problema, capital 10.000, a taxa é 2% ao mês e os juros 18.000, que ele cita no enunciado do problema. Então, senhores, a nossa meta é o tempo. Se estamos a aplicar a taxa ao mês, bem claro, hein? Esse nosso tempo, esse nosso período, nós vamos encontrá-la ao mês. Então, senhores, vamos aplicar aqui a fórmula do montante, já que temos esses valores, o capital e os juros, e para chegarmos ao tempo, vamos então chamar o nosso montante. O montante é o capital mais os juros, no nosso caso, 28.000. Senhores, para então chegarmos a usar os dados do problema,
chegamos então à formulazinha do montante, que é o C que multiplica 1 mais I elevado a T. Bem claro, montante aplicado a juros compostos. Bom, senhores, no velho quem é quem? O montante é o 28 mil, conforme chegamos aqui a princípio. 10 mil é dado, o problema 1 mais o 002, que é a taxa elevada a T, que é o nosso problema. Senhores, dividindo essa equação por 10 mil, podemos trabalhar com ela sendo 2,8 décimos, igual 10 mil divididos por 10 mil dá 1. 1 vezes essa potência, 1 mais 0,2 é o 1,02 elevado a T. Senhores, vamos então, ou temos então pela frente uma equação exponencial em que as duas bases não são iguais. Vamos batalhar pela igualdade. Olha lá, novamente vamos aqui usar dados do problema. Ou seja, 2,8, senhores, podemos trabalhar com ele sendo quem? 2 vezes 1,4. Ok? 2 vezes 1,4, nós chegamos a 2,8. Então, chegou a hora dos dados. Então, senhores, o velho quem é quem? Quem é 2? Só que a volta é o 1,02 a 35. Vezes quem é o 1,0, quem é o 1,4? É o 1,02 a 17. Senhores, ficamos então a depender de uma propriedade de potências de mesma base, ou seja, produto de potência de mesma base, repetimos a base, somamos expoentes. Só que vamos usar aqui ao contrário, mas não tem problema, chegamos então a concluir que ficamos com 1,02 a 52, que é o 17 mais o 35, ou então 35 mais 17, igual a 1,02 a T. Agora sim, senhores, as bases são iguais, podemos cancelá-las e daqui tirar o quê? Que o T é 52. Volto a citar, encontramos o T ou aplicamos a condição da taxa ao mês, vamos encontrar o T valendo 52 meses, que desdobrados em anos e meses, chegamos a 4 anos e 4 meses. Então, senhores, aí um outro problema a respeito dos nossos juros compostos. Vamos a mais um. Para que Camila tenha seu capital quadruplicado, a taxa de 2% ao mês, a aplicação deverá durar quanto tempo? Outro problema de tempo, senhores, com os dados do problema. Ele não citou o capital, vamos trabalhar com esse capital generalizado por C. Para que ele fique quadruplicado, senhores, vamos trabalhar com um montante valendo 4 vezes o capital inicial, que é o C. E a nossa taxa 2% ao mês. O velho tempo é o pedido. Senhores, vamos usar aqui a fórmula do montante. Montante é o C que multiplica 1 mais o I elevado a T. Usando aqui o velho quem é quem? Montante é o 4C igual a C que multiplica 1 mais o 0,2 a T. Senhores, arrumando aqui 1 mais 0,2, chegamos a ficar com 4C igual a C que multiplica essa potência. Senhores, simplificando o C, né? Nessa condição de equação, chegamos então a poder afirmar que 1,02 elevado a T é igual a 4. Senhores, chegou a hora da gente raciocinar com os dados do problema. Quem é 4? 4 fatorado, senhores, podemos dizer que é o 2 vezes 2. Olha lá onde ele aparece, ó. O 2, trabalhamos com ele valendo 1,02 a 35. Só que temos 2, né, senhores? Então, ficamos o 1,2 a T igual a 1,02 a 35 vezes 1,02 a 35. Produto de potência, mesma base, conservamos o base, somamos expoentes, igualamos a base, ou as bases. 1,02 a T igual a 1,02 a 70. Senhores, cancelando a igualdade nessa exponencial, chegamos ao nosso T igual a 70 meses, né? Já que a nossa taxa está ao mês e querendo desdobrar em anos, né? Chegamos a 5 anos e 10 meses. O resultado desse nosso tempo. Então, senhores, aí mais um probleminha. Valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.